Gente, já comecei minha Páscoa, olha só que legal, vou compartilhar tudo com vocês o tempo todo. Vai ser um reality show, olha que legal, hein? Aqui eu vou colocar gotinhas de licor. Esse bombonzinho vende muito, viu, gente? E vocês viram a praticidade de usar assim, a manguinha de confeitar? Muito prático. Ó, então eu vou colocar a gotinha. Vocês podem preencher toda a cavidade e depois colocar as gotas. Mas eu prefiro fazer desta forma, eu acho que ela fica mais certinha dentro do chocolate. Ó, agora eu só venho preenchendo, ó. Gente, hoje o dia aqui tá maravilhoso para fazer chocolate, não tá sol, tá um tempinho assim bem bacana. Aproveitem quando vocês estiverem em casa, tiver um dia assim bem tranquilinho, aproveita para produzir. Olha a praticidade de fazer os bombonzinhos com a manguinha de confeitar. Olha essa forma de cacau, que linda. Esse aqui dá um peso bem bacana. Outra dica que eu vou mostrar para vocês, gente, o Oswaldo tá aqui filmando para mim, a variedade de formas, porque cada forma tem um peso e às vezes vocês fazem bombonzinho muito pesado e na hora de dar o peso no ovo fica sempre passando ou faltando. Ó, então aqui já preenchi todinho a minha forma. Agora eu vou dar uma batidinha, que isso aqui é muito importante, ó. Se vocês fizerem bem certinho, não precisa nem limpar a forma. Essa de gotinha eu não posso ficar batendo, então eu só dou, ó. Agora o Oswaldo vai filmar para vocês a mesa e vocês vão ver a variedade de formas que tem. Gente, aproveita e entrar no meu canal do YouTube e assistir a aula básica de chocolate, como derreter e temperar e como armazenar todas as cascas. Aproveitem e compartilhem, inscrevam-se, dê um joinha, ative o sininho de notificações para vocês receberem todas as novidades. Gente, olha só como que tá a minha geladeira, limpinha, deixei a temperatura no 7. E aí eu coloquei todas as formas. Daqui 15 minutinhos, 10 a 15 minutinhos já vão estar prontas para retirar. Gente, olha só que alegria, hoje eu estou começando a minha Páscoa para fazer todos os bombons. Aliás, primeiro vocês devem fazer os bombons e depois a casca, viu, gente? Eu prefiro porque demora mais. E aí, a dicas também é para que vocês pesem a casca do ovo, para vocês verem a quantidade de bombom que vocês precisam fazer. Então eu vou bater o meu chocolate aqui, porque eu prefiro trabalhar na pedra, que eu acho que dá um resultado muito melhor. Olha que lindo. Então a dica do bombom é assim, gente, se as duas cascas pesarem 400 gramas, então vocês vão fazer em média 110 gramas, 120 para cada casca de meio quilo, para um ovo de meio quilo, entendeu? Então assim não fica sobrando bombom também. Ó, então aqui eu faço toda essa técnica da temperagem e vou tirando a temperatura com o termômetro. Se vocês não tiverem um termômetro digital, pode ser aquele de espeto, viu, gente? E outra dica também, como eu trabalho há muito tempo com chocolate, às vezes eu tiro a temperatura até aqui, olha, sentindo aqui, vai ficar bem gelado, como se fosse uma colher encostar nos lábios, fica bem geladinho. O pessoal fala, ah, sem termômetro não dá pra fazer. Aí eu diria pra vocês, como que eu comprei minha casa, minha irmã, fazendo chocolate e não existia termômetro. E não existia micro-ondas também. Fazia derretimento no banho-maria e tirava a temperatura do chocolate aqui. E fazia 1000 quilos de chocolate numa Páscoa. Então tudo, gente, tem que aprender de todas as formas, tá? Agora eu vou recolher o chocolate para vocês verem.
Aqui eu coloquei um banquinho para apoiar. Olha que bacana, gente. Esse vídeo vocês vão encontrar bem completinho no Derreter e Temperar o Chocolate, onde eu ensino a derreter, temperar, embalar e armazenar todas as cascas do jeito correto. Prontinho, gente. Olha aqui que legal. Gente, prontinho o chocolate, pronto para ir para as forminhas de bombons. Gente, olha, depois de 10 a 15 minutinhos, meus bombons já ficaram prontos, ó. Então aqui eu já tô, olha só, tirei todas as forminhas da geladeira, mas aí eu tenho que tirar rapidamente antes que o bombom colhe novamente na forma. Ó, ó que maravilha. E vocês viram? Eu sou bem organizadinha, viu, gente? Eu gosto de separar aqui os bombonzinhos, ó, com modelinho. Eu acho que na hora da gente embalar, fica mais fácil de pegar o papel do tamanho certo. Ó, por exemplo, aqui, esse bombonzinho, ele é bem fininho também. Ó, aqui do outro ladinho já entro com um coraçãozinho, ó. Depois aqui do ladinho já vem o cacau. E aí vai. Gente, enquanto eu fiquei preparando, enquanto eu tô tirando aqui os bombonzinhos, eu já deixei pronto uma mesa que já vai pra geladeira, tá? Porque demora demais pra fazer bombons. Então, se vocês se organizarem, vocês vão fazer uma Páscoa bem tranquilinha, sem tanto desespero. O Oswaldo vai mostrar pra vocês a minha bancadinha, que já tá prontinha, olha, acabei de fazer, né, os bombons estão molhadinhos e vai pra geladeira. Uma dica também que eu quero dar pra vocês, quando vocês tirarem o bombom da geladeira, a forma vai estar suada, molhadinha, então não deve ser colocado novamente chocolate nessa forma. Tem que esperar e fazer uma limpezinha dentro da forma, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui como que rendeu a nossa produção, gente. Ó, só tem mais uma forminha pra tirar, ó. Ó, olha só, essa daqui eu demorei mais pra tirar. Olha como ela já começa a colar. Porque aqui nós estamos com os refletores ligados, então o chocolate começa a aquecer. Gente, ó, terminei de tirar o bombom. Se eu for fazer novamente nessa forma, eu vou pegar um papelzinho e vou limpar e tirar esse excesso do chocolate e a forma vai ficar com brilho, para que os bombons saiam bem bonitos, tá? E o ideal também quando vocês forem fazer, gente, touquinha, viu? Olha só como eu tô com essa touca que protege bem, cobrir bem o cabelo, a orelha, nada de brinco, né? Porque pode acontecer de cair no chocolate. Então é assim, eu vou mostrando pra vocês todinha a minha Páscoa, nós vamos fazer junto. Gente, depois que eu termino de desenformar os bombons e a assadeira estiver bem cheinha, eu pego uma folhinha de chumbo e fecho a minha assadeira para ficar bem protegidinha, tá? E aí eu só vou embalar esses bombons no dia seguinte, porque eu prefiro tirar um dia só para fazer e depois outro dia para embalar, porque eu acho que aí dá para organizar a cozinha, né? Porque fica com muita excesso de chocolate no chão. E aí eu quero aproveitar também, gente, mostrar para vocês essa apostila, olha. Eu fiz uma apostila de ovo de Páscoa, onde aqui fala tudo sobre como derreter, temperar o chocolate. Olha esse índice, como está maravilhoso. Como abordar um cliente, como fazer a tabelinha de preço, como saber o peso certinho da casca do ovo
recheado e ovo de colher. Aqui tem também várias dicas de como fazer bombom tradicional, crocante, bombonzinho marmorizado, enfim. Vocês vão encontrar muita coisa aqui nessa apostila bacana. Essa daqui também vende o ano todo, que é pãozinho de mel, né, gente? Deixa eu aproveitar aqui e mostrar que essa apostila faz mais de 30 anos que eu faço pão de mel e a receitinha está aqui maravilhosa. E aqui também tem uma apostila de trufas, que tem mais de 30 receitinhas de trufas. Todas essas receitas dá para vocês fazerem bolos, tortas, doce, mousse, enfim. Tem bastante dicas aqui. Gente, agradeço por mais um dia e agradeço a Deus por poder passar tudo que eu já aprendi nessa vida para vocês. Beijos!